Olá, bem-vindos a mais uma aula de História do 8º ano. Sou a professora Raíssa Maiara e a aula de hoje tem como tema a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, antes disso, a gente vai ter os meios de produção mais comuns na humanidade, que era o artesanato e a manufatura. Desde o período paleolítico, a sociedade humana se dedica a transformar a matéria-prima em produtos úteis à sua sobrevivência. Mas o que é a matéria-prima? A matéria-prima é tudo aquilo que vai ajudar a formar os nossos objetos, desde a lã, que vai fazer as nossas roupas, a madeira, a pedra, a água, tudo que o ser humano possa transformar é matéria-prima. Essas atividades manuais vai ser praticada em todas as sociedades humanas e vai ser chamada de artesanato, porque vai ser feito por uma pessoa com as suas mãos. O artesanato foi uma das principais formas de produção de objetos na Europa até meados do século XV. Nesse modo, o artesão e seus aprendizes executavam junto todas as etapas do trabalho para uma produção do objeto, sem muitas divisões de trabalho. Então, eles faziam desde a coleta da matéria-prima até o final do produto. No século XV, o trabalho artesanal começou então a ser substituído pela manufatura, que essa manufatura vai ser o quê? Vai surgir os primeiros locais onde vai ser realizada a produção dos objetos. O artesanato, ele vai sofrer uma transformação. Ainda vai ser homens usando as suas mãos para poder fazer os objetos, porém vai se tornar uma certa forma de comércio e uma escala. Então a manufatura, ele vai existir locais onde as pessoas vão começar a trabalhar e produzir, que antes no artesanato era o homem na sua casa que produzia e vendia, ele era o dono do seu próprio comércio. E na manufatura não, vai se ter uma pessoa que vai guiar, ela vai proporcionar a matéria-prima, os recursos, todo o material que o artesão vai trabalhar. E não será apenas um artesão, mas sim vários. E mesmo assim, mesmo com a manufatura se transformando em uma inovação, os artesãos ainda vão começar do início ao fim fazendo toda a produção. A gente tem figuras representando uma oficina de um artesão e uma oficina da manufatura. E então, depois disso, a manufatura ela vai começar a ser substituída pela maquinofatura, que é uma mudança importante na forma da produção dos objetos, que foi o uso das máquinas, por isso maquinofatura, para transformar a matéria-prima. No começo, as máquinas funcionavam com a força humana ou dos animais, mas logo passaram a usar outras fontes de energia, como a queima do carvão e o vapor da água. Com as máquinas cada vez melhores, as fábricas passaram a produzir em maior quantidade de mercadorias com um custo de produção menor, porque um trabalhador com uma máquina produzia a mesma quantidade que diversos trabalhadores sem uma máquina. Então, acabou sendo mais produtivo e lucrativo para os donos de comércio que estão surgindo. Todo esse processo de mecanização da produção começou na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Ao longo do século seguinte, a maquinofatura vai se espalhar pelo resto da Europa e também para as outras regiões do mundo. A indústria têxtil vai ser um marco importante da Revolução Industrial, porque ela vai trazer grandes inovações com máquinas e ainda vai modificar toda a produção de tecido que era feita até então. A produção de tecido antes era um processo demorado, que depois da colheita da lã, ela tinha que ser fiada e produzida os fios, e que eram então tecidos manualmente pelas pessoas. E a partir de 1733, não, vai se existir máquinas para fazer esse processo, que era muito lento e demorado. É uma invenção chamada de lançadeira volante, que facilitou o processo dessa tecelagem. Uma máquina de fiar com fusos múltiplos e também em 1970 vai existir novas máquinas e assim por diante. Por isso a indústria têxtil ela vai movimentar a Revolução Industrial e vai trazer as maiores máquinas conhecidas até então para a humanidade. A indústria têxtil também foi um dos setores onde diversas mulheres buscaram seu sustento e de sua família, porque as máquinas que eram utilizadas na indústria têxtil, elas tinham espaços pequenos, então era muito comum utilizar mulheres e crianças pelo fato da mão ser menor. Os homens eles não costumavam trabalhar nessa indústria, eles ficavam mais na parte da construção, hidrelétrica, por causa da questão das mãos principalmente. E as pessoas do sexo feminino e as crianças tinham essa preferência.
Porém, eles acabavam tendo situações de trabalhos injustas, eram jornadas extremas, de péssimas condições de vida, os salários eram extremamente menores que os dos homens. E olha que os homens já não ganhavam o suficiente para se alimentar. Então, as mulheres ganhavam muito menos e as crianças também. Aí, além das lesões que eram frequentes devido às tarefas no trabalho, as mulheres fizeram parte de um público muito explorado durante o processo da evolução da indústria têxtil. Diante de tantos problemas encontrados no trabalho dentro das fábricas, houve inúmeras greves em busca de melhorias de condições e dignidade. Começaram a surgir grupos feministas e trabalhistas que lutavam contra a exploração da mulher, da criança e do homem, assim como diversos outros trabalhadores em movimentações do país, a fim de reclamarem pelas jornadas de trabalhos mais curtas, remuneração suficiente para atender às necessidades básicas da sua família. Nesse tempo também, a mortalidade infantil cresceu muito, porque era comum crianças de cerca de 6 a 7 anos serem obrigadas a trabalhar por períodos de 12 a 15 horas por dia, de 6 dias por semana, em jornadas semelhantes a de um adulto. Elas raramente se alimentavam de maneira correta, quase nunca descansavam, o que as deixava fraca e doente. A industrialização, ela provocou um grande aumento no número de mortes entre as crianças. Aquelas que não sofriam acidentes nas fábricas podiam adoecer pelo cansaço e pelas péssimas condições de vida e de higiene, né, que vai causar as mortes dessas crianças, porque elas nem têm dinheiro para se alimentar, imagine em condições de se tratar com um médico ou assim por diante, né? E esses problemas eles vão ser causados principalmente pela urbanização. E com o desenvolvimento das fábricas em áreas urbanas, as fábricas elas vão ser centradas nas cidades, né? Ela vai promover um crescimento maior dessas cidades, porque as pessoas vão começar a se locomover para morar mais perto das fábricas pela questão do comércio. Porém, o ambiente urbano, as ruas eram estreitas, sujas, não havia áreas para a construção de moradia suficiente, porque como essas fábricas elas vão estar centralizadas na cidade, elas poluíam muito o ambiente. A gente vai ter ruas na Europa totalmente sujas, sem nenhuma manutenção, e esses moradores e as famílias mais pobres, elas vão estar cercadas naquele redor e vivendo nesse ambiente hostil, sujo, e por isso eles vão ficar cada vez mais doentes e a população vai diminuindo. Né? Então, essa sociedade urbana ela faltava de tudo, principalmente os serviços fundamentais, como o saneamento básico, que é nada mais do que o abastecimento e tratamento da água, de esgoto, a coleta do lixo, a limpeza das ruas e controle da poluição. Isso quase não existia, principalmente nos bairros mais pobres que existiam na Europa. Por falta desse espaço e por conta do valor mais baixo dos aluguéis, as pessoas acabavam vivendo em cortiços ao redor das fábricas, que vão ser pequenas ruas onde vão ter quartinhos onde as pessoas vão estar morando, né? Vai ser bem semelhante às favelas que a gente tem hoje em dia. E por conta do valor dos aluguéis, que eram baratos, as pessoas não ganhavam o suficiente nem para comer, nem para pagar a moradia, as pessoas acabavam vivendo nesses lugares que não tinham um saneamento, não se tinha uma limpeza, não se tinha uma condição de vida boa para que as crianças se desenvolvessem. E o que vai fazer com que cada vez mais as pessoas comecem a morrer por doenças nesse ambiente. A gente vai ficar por aqui hoje e até uma próxima aula. Obrigada!